Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Um bom dia cheio de alegria a todos nós, porque a palavra de Deus é alimento real, verdadeiro, que nos alimenta, que tira de nós tudo aquilo que é ignorância, tudo aquilo que nós deixamos de saber muitas vezes por falta de um interesse maior, uma curiosidade santa, e com isso vamos perdendo o de mais belo que a vida nos oferece em Deus. É a sua palavra, são tudo aquilo que Ele nos encaminha, nos mostra para nos alimentarmos, para vivermos a vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo a Semana da Família. E quando nós falamos de família, nós sabemos que Jesus fala muito sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se expressa em amor, ele se expressa em carinho, acolhimento pleno e real. O reino de Deus se expressa em respeito total por todos, um respeito sem preconceito algum, incondicional algum, onde nós mostramos a humanidade que temos, que Deus nos deu, o amor que Deus nos deu para que a gente vive a fratelli. O reino de Deus é um serviço, é doação, é amizade, é companheirismo, é o apoio e principalmente uma promoção que se faz aos outros, promoção das pessoas, promover as pessoas para terem uma vida digna, uma vida melhor. E entre todos os outros realidades que fazem parte do reino de Deus, existe o perdão, que é o sinal de uma pobreza, a qual Jesus em Mateus nos diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, que significa que a pobreza é a humildade, a pobreza é o reconhecimento do próprio nada. A pobreza não se revela porque eu tenho pouco material, porque eu vivo uma vida indigna. Não é nada desse aspecto, é uma pobreza do coração, do espírito, onde nós vemos que a pessoa de Jesus nasceu pobre numa manjedoura, cresceu pobre na oficina de Nazaré, junto de sua mãe, que cuidava da casa, que fiava, que trabalhava incansavelmente na educação do filho e para servir José, seu esposo, naquilo que dizia respeito às mulheres do tempo de Maria, da comida, da água, do banho, das roupas lavadas, da casa arrumada e outras coisas do gênero. Essa pobreza que nós falamos de Jesus, onde ele se mostrava absolutamente isento de tudo aquilo que dizia respeito a riquezas. Por isso ele era tão abnegado e desapegado que dormia ao relento. Ele dormia sobre a relva, sobre a orla marítima, sobre um casco de um navio. Ele comia onde quer que ele chegasse. Ele não se preocupava absolutamente com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, mas sim com aquilo que era da vontade do Pai. E ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Por isso, ele estava sempre em movimento para ir ao encontro do Pai, falando com o Pai, ouvindo o Pai e executando as ordens do Pai no dia a dia,
quando se encontrava na multidão, quando se encontrava com todas as pessoas, das quais eram os destinatários do reino de Deus, que Jesus vem implantar no coração de cada um, porque quem busca e aceita o reino de Deus, tudo mais será para ele acrescentado. Tudo mais será acrescentado, virá por acréscimo. Por isso, a primeira obra que Deus criou foi o homem e a mulher, para que, a partir dali, as famílias se multiplicassem, que o amor se multiplicasse, que o reino de Deus se multiplicasse. Multiplicaram muito. E hoje, no sistema da permissividade, onde todos buscam a tal da felicidade, jogam, descartam filhos, família, e se jogam nos braços de estranhos levados pela carne. E ao contrário, não é ali que está essa tal felicidade, não é ali que estão as bem-aventuranças, não é na mansão, não é no excelente emprego, não é na beleza humana de homem ou mulher, não é no doutorado, não é no mestrado, de uma disciplina que escolhi como profissão. Não são nos países desenvolvidos, onde se ganha bem um trabalho, que o brasileiro, de um modo geral, começa fazendo. Não é na conta bancária, não é nos títulos de belezas que recebem, mas o reino de Deus e a felicidade que nós estamos falando está em Deus, que me constituiu como filho e Ele como meu Pai. Assim como Jesus é meu irmão, juntamente com toda a humanidade, que também são meus irmãos. Todo o pluralismo de cultura, raça, cores, religião e outros, isto aí é a primeira família que eu possuo. Nós estamos vivendo a Semana da Família e este assunto precisa ser abordado. E não posso sair ouvir todo comentário sobre essa questão, esse tema, do jeito que eu comecei a ouvir. Ele tem que mudar a minha vida. Eu preciso dar uma alavancada no meu ministério de pai ou de mãe ou de filhos, no meu papel que eu represento, que eu atuo da minha família. Porque Deus quer uma família abençoada, Deus quer uma família equilibrada, Deus quer que o amor seja um ninho quente que envolve todos de uma família. Porque foi dessa maneira que Jesus veio ao mundo, foi por uma família, por um casal. O próprio Jesus, junto do Pai, no poder do Espírito Santo que os une, é uma família. E é tão unida essa família que se tornou um. Assim como toda a nossa família, precisa que tenhamos uma unidade tão intensa que sejamos como se fôssemos um, embora sejamos muitos. Mas a unidade significa que todos por um e um por todos. Deus é por todos nós e nós todos somos por Ele, principalmente quando nós nos encontramos unidos na família, porque é ali que nascem as vocações, é ali que nascem as orações, é ali que se vivem os grandes desafios do perdão, se vivem os grandes desafios do amor, do companheirismo, é ali que se vive tudo aquilo que faz com que a construção do amor a cada dia se faça, acontece, porque o amor é uma construção. Ninguém ama à primeira vista. Isso é um erro terrível achar. Existem paixões e atrações, mas o amor
o verdadeiro amor de duas pessoas que envelhecem juntas. Elas precisam sofrerem juntas, elas precisam constituir a família juntos, viver as decepções juntos, cúmplices um do outro, criando os filhos em unidade, dando a eles tudo que podem, assim como fazem os verdadeiros pais. É isso que constitui o amor, construído sobre lágrimas, sobre sorrisos, sobre tristezas, alegrias, grandes e pequenos desafios. É assim. A primeira família, nós sabemos que é a família trinitária divina. E a família constituída aqui no mundo, segundo a vontade de Deus, foi constituída para ser o que é genuinamente reflexo da família divina, né? Que é o oposto do modelo de família no seu verdadeiro sentido. As famílias estão esfacelando, as famílias estão sendo atacadas de todas as formas, destruídas. Nós vemos que o plim-plim da Globo nas novelas, nas séries, nós vemos que ali muito precocemente se fazia uma ressalva exatamente a tudo que é oposto aos valores cristãos, a tudo que era anticristão, dando uma libertinagem tal e com isso um hipnotismo que vem das telas do TV, onde mostra uma libertinagem tão grande e onde muitos copiam, muitos seguem, são muitos os seguidores, assim como sabemos que pessoas, simplesmente por mostrar um corpo bonito, por mostrar uma voz bonita ou algo parecido, têm milhões de seguidores. E o próprio Jesus, que é o Senhor absoluto de tudo, que morre de amor por todos nós e morreu de amor por todos nós e morreria tantas e quantas vezes fosse necessário, que abriu um caminho entre o céu e a terra para nós irmos, se faz amigo, me dá um verdadeiro alimento, se faz meu pastor, se faz minha luz, se faz o meu céu, se faz a minha porta de entrada para a glória, se faz a videira cuja seiva é um amor verdadeiro. E nós desprezamos completamente este amor, desprezamos essa verdade, essa grande verdade, única verdade, porque tudo aquilo que o mundo propaga, tudo aquilo que o marketing do mundo faz e são incisivos nas propagandas falsas, tudo aquilo que vem das grandes mentiras, das mídias, que vem das redes sociais, que nós não sabemos nem o que escutar e quem escutar, onde que está a verdadeira verdade. As pessoas veem e fazem de tudo aquilo uma verdade para si. Por isso vivem numa grande ilusão, vivem numa grande mentira muitas vezes, onde a grande e única verdade se chama Jesus Cristo, onde o único caminho não são as avenidas largas, onde se viaja de um lugar para outro tão longe, buscando nas diversões, buscando nas ilusões, buscando nas compulsões a tal da felicidade. E não é ali que encontramos, verdadeiramente não é ali, esses são momentos prazerosos, mas a felicidade plena que enche nosso coração de paz está literalmente, verdadeiramente na pessoa de Cristo, este Deus que não vemos, que não tocamos nem apalpamos, mas que é muito mais visível do que o óbvio,
muito mais visível do que toda a massa humana que vemos, tudo aquilo que é concreto diante dos nossos olhos. Ele é muito mais concreto e verdadeiro que tudo isso. Porque é Deus. Porque é Deus. Porque é Espírito. Porque é bondade. Porque é misericórdia. Porque tudo fez e tudo faz para provar o seu grande amor por nós, construindo, primeiro, o belíssimo enxoval que temos e vemos. Segundo, o Pai nos deu de presente Jesus para que ele viesse com seu sangue apagar toda a mancha do pecado original. Terceiro, nós temos um céu à nossa espera, uma eternidade à nossa espera, e o preço que se paga para tê-lo é a fé em Jesus Cristo com toda a ação de quem crê, uma perseverança de quem crê. E a recompensa é certa, é real e verdadeira e nos aguarda, assim como Paulo tantas vezes disse: combati o bom combate, guardei a fé, agora só espero a coroa da glória, a coroa que se faz e por Jesus se fez merecedor por a mim e por mim. Nós sabemos que o gosto, o oposto, aliás, do modelo da família, no seu verdadeiro sentido, é a traição, é a decepção, são as brigas, os atritos, os conflitos, a incompreensão, a deletação, que tantas pessoas deletam as outras simplesmente por nada, por mesquinharias, a separação, a desilusão, a violência física e psicológica, o ciúme que leva muitas pessoas à morte, ao próprio suicídio, a desconfiança, o desrespeito, a ingratidão, a irresponsabilidade no papel que se cumpre como pai ou como mãe ou como filho, a confusão, a inimizade, o apego ao dinheiro. E quando nós colocamos o dinheiro sobre uma mesa, que é a partilha de uma herança, a inimizade que leva ao ódio começa ali, porque é só pôr o dinheiro da herança sobre uma mesa, a prole, os irmãos inimizam muitas vezes para nunca mais se reconciliarem, porque se sentem lesados, porque se sentem tapeados, enganados, porque uns brigam pela parte melhor, pela terra melhor, por aquela que possui a sede, e assim por diante. E não existe aquele que é verdadeiramente pobre, não tem nenhum bem-aventurado que simplesmente sempre quer o último lugar, prefere que todos sejam felizes, que fiquem contentes, que não haja tristeza por causa disso, daquilo que diz respeito àquilo que fica, aquilo que se acaba, aquilo que apodrece, aquilo que enferruja, aquilo que o ladrão rouba, aquilo que não vou levar. Se briga por tudo isso, e aquele que é pobre, ao contrário, ele quer sempre ser o último da fila, ele quer ver todas em paz e felizes e dá tudo que tem para que não seja. Este é aquele que é bem-aventurado, o pobre, porque este verá o reino de Deus. Mateus nos fala no capítulo 5. Mateus nos fala no capítulo 5. As consequências de todo ódio, da inimizade que se surge nas famílias, das brigas, atritos e conflitos,
tem como consequências doenças que vão sendo provocadas exatamente pelo dia a dia. E quando nós vamos criando de uma raiva, vai passando ao ódio, igual vemos muitos irmãos que não se conversam, não se relacionam, a gente percebe que são pessoas doentias. É como se carregassem cadáveres que ficam num velório permanente no coração, provocando doenças, patologias graves e até letais. E quando o perdão acontece e a compreensão acontece, nós devemos carregar essa certeza de que ali está o verdadeiro remédio e que o perdão e a compreensão é uma fonte de graça que alivia, que traz alegria, que cura, que liberta. Quem toma consciência dessa verdade jamais deveria deixar um sentimento desta natureza, um sentimento desta terra, esse sentimento ruim de mágoa, de ressentimento, entrar no seu coração. Porque esse sentimento você desconhece, mas quando ele entra, ele é aterrorizante e leva à morte de muitos. Por isso a própria Bíblia fala que é preciso cultivar alegria, porque a tristeza matou a muitos. E isso é real, e a gente vê isso sempre acontecendo dentro deste mundo, principalmente aqueles que têm o ministério da cura e libertação. O ódio leva muitos à morte. A morte da família, a morte da pessoa, porque, ao contrário, a pessoa que cria ódio, rompe, deleta o outro, ela nunca o esquece. Sempre que lembra, ela destila veneno por todos os poros. E isso prejudica não só a si, mas a todos aqueles que o rodeiam, a todos aqueles que estão por perto. O mau odor do que sai do coração, e a boca fala de que o coração está cheio, é exatamente o contrário daquilo que Deus queria para mim como família. E nós vemos que desde o princípio do mundo isso já existe. Nós sabemos que Caim matou Abel por ciúme. José foi vendido por escravos pelos irmãos, jogado dentro da cisterna por ciúme. E eles são grandes exemplos que o ser humano, em todo tempo e lugar, será sempre o mesmo. Os tempos mudaram, lógico. As coisas vão mudando dentro de uma rotatividade permanente, mas as pessoas continuam as mesmas. Por isso nós nunca devemos julgar quem quer que seja, porque nós somos capazes de fazer coisas muito piores do que aquelas que nós julgamos que não faríamos nunca, porque tudo depende das circunstâncias e nós somos fruto do meio. E se um dos nossos irmãos, imagem e semelhança de Deus, comete loucuras e barbáries, quem diz que nós estamos isentos disso, se fazemos parte de uma mesma realidade, dos mesmos sentimentos, que somos idênticos, somos farinha do mesmo saco. Quando eu tenho essas características de ódio no coração, de raiva no coração, de mágoa no coração, eu devo saber que o perdão é a maior fonte de alívio, já foi dito anteriormente. Mas quando eu sou daquele tipo que possui os defeitos, os grandes e os pequenos defeitos de caráter, quando eu possuo ambição desenfreada, quando a minha vaidade é excessiva,
quando eu quero tudo a qualquer custo, tudo isso sempre nos levará ao nada, porque este pode ser um grave problema nas famílias. Pode ser um câncer, pode acontecer doenças dessa natureza, assim como a gente vê nas rodas de pessoas que são portadoras dessa doença gravíssima, que o assunto que se ouve ali nas rodinhas, nos grupinhos, quando existe uma reunião ou porque estão ali para alguma reunião, avaliação ou coisa do gênero, o assunto é o mesmo. Sempre as mulheres estão reclamando de que dos maridos ou dos companheiros, das separações, das violências físicas, psicológicas, como já foi dito, enfim, toda essa violência, essas agressividades familiares, desequilíbrios, famílias desequilibradas, desencontradas, o resultado muito sempre é sempre o mesmo: doenças graves. E muitas vezes sem volta. O perdão é a maior fonte de cura que existe dentro deste quesito. Por isso, falar de Deus é falar do melhor médico, do médico dos médicos, do remédio dos remédios, porque Ele é o próprio remédio, Ele é o próprio médico dos médicos. Ele pode, Ele é capaz. O coração dele é a mesa cirúrgica. O sangue dele é o remédio próprio. As suas mãos rasgadas se abriram para cicatrizar as nossas feridas, por mais profundas que sejam. O seu olhar é divino e profundo. Todos aqueles que receberam profundeza deste olhar mudaram radicalmente de vida, converteram para sempre. Por isso, família com Deus é difícil, mas sem Deus é impossível. Ter filhos com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Viver neste mundo com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Por isso Deus precisa muito mais do que ser adicionado. Ele tem que ser o Senhor de nossas famílias. Ele tem que ser o Senhor de nossas casas. No tempo dos meus avós, eu me lembro no quarto da minha vovó, tanto materna quanto paterna, existia uma mesinha, um oratório cheio de santos, vários santos, Nossa Senhora com vários títulos e santos da devoção, que eram muitos, palha benta de procissões, velas que se queimavam, rosários pendurados ou na gaveta. Era assim. E à tarde, depois do jantar ou antes do jantar, a mãe, a matriarca da casa, levava todos da família da casa para agradecer a Deus e rezar um texto, porque era uma oração que dos simples e todos sabiam, para agradecer a Deus. Hoje tudo isso foi trocado. Cada dia arruma-se um altar mais bonito do que o outro para pendurar a Sua Majestade, a Senhora Televisão, onde as pessoas se acomodam de uma forma extremamente confortável para ver o que querem. Por isso cada quarto tem uma televisão, é quase como um celular. Pode-se perder tudo, menos o celular, porque ali esconde-se os grandes e os maiores segredos, e é por causa de muitos celulares que muitas famílias se separam, se extraviam. Por causa de muitos celulares é que casamentos estouram, acabam, divisão vem, acontecem. O demônio inventou uma forma muito interessante para arrastar pessoas. O celular. Os meios de comunicação que têm o seu lado benéfico, mas tem um grande lado maléfico. E nós sabemos que a tendência do homem é buscar aquilo que é o maléfico. Até uma frase que diz que pecar é gostoso.
E vamos vivendo nessa ilusão e nessa mentira, nesses fake news da vida. E o pai da mentira é o Senhor Demônio. É o Senhor Demônio. A família é por Deus sagrada. Por isso, ele instituiu uma família para que seu filho viesse. Jesus nasceu de uma família. A família é por Deus abençoada. Deus abençoa a família. Deus abençoa as mães, Deus abençoa os pais. E é bíblico no Eclesiástico, onde fala do amor filial, que os filhos precisam honrarem os pais, que os pais precisam corrigir os filhos, mas hoje não se pode. Não existe nem honrarias aos pais e muito menos corrigir filhos, porque os tempos mudaram, os filhos dominaram de tal forma, muitas vezes se posicionam frente a frente de forma igual. Não existe a palavra Senhor, Senhora, não existe a palavra bênção, Deus te abençoa, não existe. Os valores foram lançados na lixeira. A permissividade passou a acontecer de uma forma terrível e comum, tornou-se até vulgar, enquanto que os valores, os verdadeiros valores, são tidos por muito como algo que não se tem valor algum, ao contrário, são até criticados. Querem fazer das mentiras verdades. Querem fazer. Estão tentando de todas as formas. E pior que o mal é muito mal. Família é um ninho quente onde o material que é entrelaçado para a gestação, a educação e a formação dos filhos é o calor do lar. E é nessa unidade que se torna um vínculo de paz da unidade, e da unidade nunca se rompe, porque quando um pássaro faz um ninho, demora a escolher, selecionar todos os raminhos para que ele entrelace, é muito bem selecionado. Ele coloca o ninho no lugar seguro e ele vai tecendo o ninho pouco a pouco, vagarosamente, bem construído, mas nunca vimos falar que um ninho se desmanchou ou caiu de uma árvore, a não ser que um predador faça isso, mas os pássaros sempre têm a segurança de levar a cabo a choca dos ovos até que eles nasçam. Pode acontecer os predadores, pode acontecer tudo, mas o pássaro, a ave, faz com toda a segurança, diligência e cuidado o ninho, assim como a família deveria também ter bases, alicerces seguros, seguranças, estruturas bem estruturados, para que os filhos também cresçam dentro da mesma estrutura psicológica, física e espiritual, também gigantesca e inabalável, como uma bela, como uma excelente construção. Porque o arquiteto dessa casa é o próprio Deus, que é o próprio amor, que une os casais, que une os filhos aos pais, os irmãos aos irmãos, e assim há um amor mútuo que acontece, onde nenhum mal pode entrar, porque na unidade ele não é capaz de arrebentar essa unidade e penetrar no lugar tão seguro. Neste lugar sempre serei protegido, sempre serei protegido.
Neste lugar eu sempre serei acolhido, amado, querido, desejado, assim como na casa do pai do filho pródigo, que experimentou as contradições das propagandas enganosas do mundo e foi cair no chiqueiro, que literalmente é o mundo enganado, onde a carne é insaciável e o demônio que nele habita nos dá com uma mão e nos toma com as duas. O lar é a continuidade do reino de Deus. E que eu seja dentro deste lugar um pedacinho de amor, não só dentro do meu lar, da minha família, do meu ciclo familiar, mas no mundo inteiro, porque há duas famílias. A família que é o reino de Deus, onde eu não devo ter preconceito, nem recusar nenhum estrangeiro dos 5 continentes espalhados pelo globo terrestre. Ao contrário, eu devo aceitar, respeitar, acolher todos aqueles que não falam minha língua ou que são diferenciados de mim, porque todos nós, embora tão diferentes uns dos outros, no que diz respeito à cultura, costumes, etc., somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos salvos pelo mesmo Deus. E dentro de nossas famílias as coisas são do mesmo jeitinho em todo o globo terrestre. Hoje, sempre foi e sempre será, porque Deus jamais deixará que a família se extinga. Por mais que o mundo, o sistema ou alguma coisa maligna quer. Não acontecerá, porque a igreja, a casa, é uma igreja doméstica e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é instituição sagrada, instituída por Deus, e por isso que na palavra Jesus fala em Mateus Jesus fala que no princípio foi dito que o homem deixará casa, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ambos serão uma só carne e um só coração. E ainda diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. E nós percebemos que não há separação, principalmente quando há o vínculo dos filhos, onde existe em comum os filhos que é de um e de outro, não tem, nunca se separa, sempre estará vendo um ou outro. Mas a igreja, como boa mãe que é, quando não existe um casamento, há uma nulidade para que você possa constituir uma família onde você possa ser feliz, onde você pode multiplicar as espécies, multiplicar os filhos de Deus assim como Ele nos pede. É interessante, é preciso que a gente tenha coragem de ser feliz, é preciso a gente ter coragem de sentir-se importante, especial, porque para Deus, nós somos tudo isso e muito mais, porque foi por nós, foi por causa de mim, foi por causa de você que Deus encarnou, foi por causa de nós que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ascendeu e governa e deixou para nós todo um legado de uma igreja que é a triagem para o céu, e deixou sua palavra viva para que possamos escutar, obedecer, porque para aquele que vive tudo isso, a felicidade plena, a felicidade, a vida em abundância acontece, que acontecerá já aqui na Terra. Mas nós só entendemos esta verdade quando nós perdemos alguém da família. Quando perdemos é que nós sentimos realmente. Por isso é preciso debruçar sobre todos com o manto da misericórdia que Deus quis na sua semelhança para nos dar. O manto da misericórdia do nosso olhar. Nós precisamos de olhar, ter um olhar terno, um olhar amoroso,
ter um sorriso sincero, um sorriso verdadeiro mesmo para os mais estranhos, sem o mínimo preconceito. É preciso buscar na minha família, ser o último da filha, ser servo de todos, pois a recompensa para pessoas especiais que agem assim não tem medida, ela é imedível, pois dessas pessoas a Deus o que é de Deus, porque nós demos para Deus o que é de Deus. Demos para os irmãos o que é dos irmãos, demos para a família o que é da família. Demos a eles o que lhes pertence. E quanto a mim e a você, nós não perderemos nada, ao contrário, jamais, nós não perderemos a paz, porque o salário para quem doa, para quem faz tudo isso, é a paz que nunca se abala e nunca nos deixa. Estaremos sempre prontos para partir deste mundo, esse mundo desafiador, este mundo preenchido por um coquetel de contradições, mas que você, eu como membro de uma família, entendemos que o amor é a mola mestra, é a chave da felicidade, é o oxigênio da vida. É preciso entender que é em nossa família, como a família de Nazaré, que se aprende a fazer deste mundo, dentro de nós, o próprio céu. E mais, onde quer que vamos ou que nós estivermos, ali o céu acontecerá. O reconhecimento dos próprios erros, os defeitos de caráter que nós carregamos serão retratados diante dos meus consanguíneos e outros. É a genuína humildade onde eu me retratarei diante de todos e diante de todos. E isso é o retrato vivo do Mestre do Amor, da sua humildade, da humildade da Mãe de Jesus, da humildade do Pai de Jesus, da humildade da Sagrada Família. Por isso é preciso que nós tenhamos a coragem de mudar, a coragem de alavancar a nossa fé, a nossa religião, a nossa esperança. É preciso ter coragem de fazer deste encontro um divisor de águas para a nossa vida, fazer dessa palavra um divisor de água para a nossa família. É preciso verdadeiramente dar a Deus o que é de Deus, e isto é a minha conversão, é a minha mudança de vida, é a minha gratidão, é a minha alegria, é exatamente a obrigação que se me impõe o meu batismo, evangelizar não com palavras, não com microfones, não com os meios sociais, mas no meu testemunho diário, pleno e constante. É isto que Deus quer de nós. É por isso que nós falamos um pouco sobre família, porque eu lhe te pergunto como que você está dentro do papel que você assume dentro da sua família como pai, como esposa, como filho, como irmão. Como que está a sua postura? A sua casa se mantém em paz? Ou gritos e portas que batem, xingatórios, atritos, conflitos, inimizades existem? E por que existem? Porque você não conseguirá mudar nem quem quer que seja, mas você pode fazer a sua mudança a duras penas e passos, mas nós precisamos, quando sabemos que nós estamos prejudicando e somos prejudicados, idem. E para isso precisamos adicionar Deus como centro da nossa casa. E eu preciso também, como alguém que está escutando, alguém que escuta, alguém que ouve, alguém que quer pôr em prática, eu preciso verdadeiramente
dar o meu primeiro passo e hoje ser melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã, e assim consecutivamente até o último dia das minhas vidas, eu ser hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. E assim, cada dia eu serei mais santo para dar a Deus a honra e a glória, o louvor, porque ser santo Ele quer. Ele diz para Moisés: diga a toda a assembleia que sede santo, porque eu sou santo, eu, seu Pai, sou santo. E Jesus nos fala nas bem-aventuranças, no capítulo 6 de Mateus: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Não é ser perfeito com perfeccionismo, que é um defeito de caráter, mas fazer as coisas da melhor maneira e todas carregadas de muito amor, cheios de sua energia, do amor que vem de um coração livre, um coração pobre, um coração que não se importa de ser o último, um coração que não se importa de lavar os pés do outro, que não se importa de servir, que não se importa de ficar de lado, de que não me importa de ser um anônimo dentro da sua própria casa, mas que sabe que seu coração está em paz, porque a quem nós devemos obedecer? A Deus. E isso será para muitos que levam a tantos aos altares. Nós teremos o reconhecimento de muitos que vão como os pássaros que amam ir para os galhos das árvores. Assim como nós ansiamos por um oásis no meio do deserto para descansarmos, nós também desejaremos estar e fazer do nosso lar o melhor lugar do mundo, o melhor oásis do mundo. Fazer da nossa casa uma verdadeira igreja doméstica, onde ali nós temos Jesus como centro de nossas vidas, como Senhor de nossas vidas, e reconheceremos o nosso nada, reconheceremos que nada somos e que Deus é tudo. E é a Ele que nós buscamos, é a Ele que nós queremos. E por isso busquemos o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Amém. Por isso te pedimos, Jesus, dai-nos a graça de abrirmos o coração, para que o seu olhar amoroso, Senhor, prescrute em profundeza nosso coração, e que o Senhor nos dê, Senhor, a graça da santidade, a graça da perseverança naquilo que eu creio, que eu leve ao teu coração não o agravo, mas o desagravo, Senhor, porque eu quero te entregar todos nós pecadores espalhados no mundo inteiro, te pedindo, Senhor, que essa palavra seja multiplicada e que todos aqueles que estão falando também, assim como eu, evangelizando, que estão pregando, possam ter como destinatários aqueles que estão cheios de mágoa, ressentimento, que estão cheios de impurezas no seu interior, no seu coração, que todos possam lançar nos pés da cruz todo o mal, para que ali seja destruído, para que o mal não tenha vez sobre nós. Por isso, Jesus, nós queremos junto de vós dizer como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em Jesus sou mais do que vencedor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.